E se Cristo estivesse caminhando ao seu lado, antes mesmo de você conseguir reconhecê-lo? No caminho de Emaús, 2 discípulos caminham tristes, confusos e decepcionados. Eles falam de Jesus, mas ainda não conseguem percebê-lo vivo. E justamente ali, no caminho da esperança ferida, o ressuscitado se aproxima. Este texto sagrado nos ensina que Cristo não abandona os discípulos. Quando eles caminham na noite da fé, tudo acontece no próprio dia da ressurreição. 2 discípulos deixam Jerusalém e seguem para um povoado chamado Emaús. Mas essa saída não é apenas geográfica. Jerusalém era o lugar da paixão, do sepulcro vazio e do primeiro anúncio pascal. Ao se afastarem dali, eles revelam também um afastamento interior. Não caminham apenas por uma estrada. Caminham dentro da própria decepção. O coração da crise aparece numa frase: nós esperávamos. Eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Mas a cruz parecia ter encerrado tudo. A esperança deles passou para o passado. Também nós podemos viver assim. Continuamos falando de Deus, mas por dentro já não esperamos com confiança. A dor, a perda, a frustração e o medo podem cobrir nossos olhos e esfriar o coração. Jesus se aproxima, mas não começa dando respostas prontas. Ele pergunta, ele escuta, ele deixa que os discípulos contem a própria dor. Essa é a delicadeza do ressuscitado. Cristo não despreza nossas perguntas, não ignora nossa confusão. Ele entra na conversa, caminha conosco e permite que coloquemos diante dele aquilo que ainda não conseguimos compreender. O texto sagrado diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Essa cegueira não é apenas física, é espiritual. Eles conhecem os fatos, mas ainda não compreenderam o mistério. Sabem falar sobre Jesus, mas não conseguem reconhecê-lo vivo. Também acontece conosco. Às vezes, Cristo está presente no caminho, mas a tristeza nos impede de vê-lo. Então Jesus corrige a leitura dos discípulos. Eles esperavam uma vitória sem cruz, uma glória sem sofrimento, uma redenção sem entrega. Mas o ressuscitado mostra que o Cristo devia sofrer para entrar em sua glória. A cruz, que parecia destruir a esperança, era justamente a chave para compreender a esperança verdadeira. Deus não foi vencido pelo mal. Ele transformou o mal sofrido por Cristo em caminho de salvação. Jesus começa então a interpretar as Escrituras. Moisés, os profetas e toda a história da salvação são relidos à luz da Páscoa. Cristo não aparece como uma ideia acrescentada depois. Ele é a chave que revela a unidade do plano de Deus. Enquanto Jesus fala, o coração dos discípulos começa a arder. A palavra não entrega apenas informação religiosa. Quando é iluminada por Cristo, ela se torna fogo interior. Se este conteúdo está ajudando você a compreender melhor a palavra de Deus, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda muito o crescimento do canal e permite que esta mensagem chegue a mais pessoas. Escreva nos comentários qual passagem da palavra de Deus já fez o seu coração arder? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir a esperança. Ao chegarem perto do povoado, Jesus faz como se fosse seguir adiante. Ele não força a entrada. Ele espera ser acolhido. Então os discípulos dizem: permanece conosco. Essa frase nasce quando a noite se aproxima e pode se tornar a nossa oração. Quando a fé enfraquece, quando a esperança parece pequena, quando o coração está cansado, podemos dizer: permanece conosco, Senhor. À mesa, Jesus toma o pão, pronuncia a bênção, parte e distribui. Então os olhos dos discípulos se abrem.
A palavra preparou o coração. A fração do pão abriu os olhos. Eles reconhecem o ressuscitado, quando ele se dá como alimento. A igreja continua vivendo esse mistério. Cristo fala na palavra e se oferece no pão da vida. Quando os discípulos o reconhecem, Jesus se torna invisível diante deles. Mas isso não significa ausência. Significa uma presença nova. Eles já não precisam segurá-lo fisicamente. Agora aprendem a reconhecê-lo, na fé, na palavra, na fração do pão e na comunhão da igreja. O ressuscitado não desaparece da vida dos discípulos. Ele os educa para uma presença mais profunda. Depois, eles compreendem o que havia acontecido no caminho. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Agora tudo começa a fazer sentido. A tristeza não tinha sido ignorada. Ela estava sendo curada. A palavra já trabalhava dentro deles, antes que seus olhos se abrissem. O coração ardia, porque Cristo estava reacendendo a esperança. Na mesma hora, eles se levantam e voltam para Jerusalém. O caminho da fuga torna-se caminho de retorno. A tristeza dá lugar ao testemunho. A esperança ferida se transforma em ardor missionário. Quem reconhece o ressuscitado não permanece fechado em Emaús. Volta para os irmãos. Volta para a comunidade. Volta para a missão. Quando chegam a Jerusalém, eles encontram os 11 e os outros discípulos reunidos. Antes mesmo de contarem sua experiência, ouvem o anúncio da comunidade. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Depois, eles também contam o que aconteceu no caminho e como o reconheceram. Na fração do pão, a fé pessoal encontra a fé da igreja. E a fé da igreja se alegra com o testemunho pessoal. O caminho de Emaús também nos ajuda a compreender a vida da igreja. Na missa, Cristo continua caminhando com o seu povo. Ele fala na liturgia da palavra, aquece o coração pela escuta e se dá a reconhecer na fração do pão. Por isso, cada Eucaristia é um novo Emaús. Entramos muitas vezes cansados, mas somos enviados como testemunhas da ressurreição. Ao final, este texto sagrado nos coloca diante de uma pergunta: qual é o meu caminho de Emaús hoje? Onde minha esperança ficou ferida? Em que parte da estrada eu ainda não reconheço Cristo caminhando comigo? Os discípulos começaram tristes, mas terminaram como testemunhas. Começaram fugindo, mas voltaram para a comunidade. Começaram dizendo, nós esperávamos. E terminaram anunciando, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Que também nós possamos rezar. Permanece conosco, Senhor. Faze arder o nosso coração e abre os nossos olhos para te reconhecer.